Você já ouviu falar de um lugar onde dá para tomar vinho barato, comer pastel de nata na esquina, trabalhar de frente para o mar, conhecer mulheres lindas, e pagando 1/3 do aluguel de Londres? Bem-vindo a Portugal, o paraíso europeu que o mundo descobriu, menos os portugueses. Nos últimos anos, o país virou a nova queridinha dos nômades digitais, dos aposentados milionários, dos turistas em busca de experiências autênticas, e o resultado? Simples! Aquele estalo do Thanos. E aí você se pergunta: ué, cadê os portugueses? Sumiram! Mas aqui não foi metade do universo, foi metade do povo português que sumiu. Não porque viraram poeira, mas porque não conseguem mais pagar para viver onde nasceram. Portugal continua lindo, mas o povo original foi apagado da foto. E é isso que você vai descobrir agora. Portugal virou o paraíso, mas para quem? Nos últimos anos, Portugal se transformou num dos destinos mais desejados do mundo. E não é só para turismo, não. É gente se mudando mesmo. E não estamos falando de qualquer pessoa, mas de uma nova geração de profissionais, os nômades digitais. Aquele pessoal que trabalha de onde quiser, só precisa de um notebook e uma conexão Wi-Fi decente. E Portugal entregou tudo isso num pacote bonitinho. Internet rápida, clima agradável, segurança, café com pastel de nata na esquina e, o mais importante, um custo de vida muito mais baixo que o de Londres, Paris ou Nova York. Aí veio o visto nômade, criado em 2022. A mensagem foi clara. Venham, gringos ricos, aqui vocês podem viver como reis, comendo bacalhau e pagando em euro forte. E não é exagero. Lisboa tem custo de vida 44% menor que Londres e 58% menor que Nova York. Ou seja, quem ganha em dólar ou euro lá fora e vem gastar aqui se sente no paraíso. Tem até um nome para isso: geoarbitragem. É quando você ganha muito em um país caro, mas gasta pouco em um país barato. É tipo magia financeira. Quer ver? Pega $6 no Zewa e você compra um Big Mac. Mas troca isso por moeda da África do Sul e... tcharam! Você compra 2 Big Macs. Sim, 2. Agora imagina isso acontecendo em escala global. Milhares de pessoas usando esse truque da vida real todo santo mês para viver melhor gastando menos. Portugal, então, virou tipo um all-inclusive da Europa para essa galera. Sol, mar, comida boa e um aluguel que, pelo menos no começo, cabia no bolso. Mas se a história começasse e terminasse aí, tava tudo certo, né? Só que a pergunta que ninguém responde é: Portugal virou o paraíso. Mas para quem? Porque enquanto uma parte do mundo descobria o país como o refúgio perfeito, outra parte, os próprios portugueses, começava a ser empurrada para fora do jogo. O que parecia solução virou problema. No papel, estava tudo lindo. Portugal começou a bombar nos rankings de países ideais para viver. As startups começaram a chegar, os cafés ficaram cheios, coworking para todo lado. Lisboa virou tipo a Califórnia da Europa, só que com pastel de bacalhau e bonde elétrico passando no fundo. E o governo? Felizaço. Mais gente consumindo, alugando, investindo, tudo que uma economia sonha. Mas aí veio o efeito colateral. Lisboa, Porto e até cidades menores começaram a viver um fenômeno silencioso, que aos poucos virou uma bomba, a explosão dos preços. Para você ter ideia, em 10 anos, o preço de uma casa em Lisboa subiu até 250%. Isso mesmo, um apartamento que custava 100 mil euros, hoje pode bater 350 mil fácil. E o aluguel? Subiu mais de 20% só em 2022. E o problema nem é o preço em si, é quem pode pagar. Porque quando você tem um nômade digital ganhando 5, 6, 10 mil euros por mês em dólar ou libra e competindo pelo mesmo apartamento que um português que ganha 900 euros de salário mínimo, adivinha quem leva? Spoiler! Não é o português. O que era para ser uma oportunidade virou exclusão. Os centros históricos estão sendo ocupados por turistas temporários e gringos permanentes, enquanto o povo local está sendo empurrado para fora. Literalmente.
Lisboa hoje é linda, mas também é quase inacessível para quem nasceu lá. O que era bairro de família, agora é Airbnb com senha no portão e manual de boas-vindas em inglês. E não para por aí. O turismo bombando? Legal. Mas também está fazendo o preço da comida subir, o preço do transporte, o custo da vida toda. Lisboa virou vitrine. Só que vitrine não é feita para morar. É feita para olhar e não tocar. E o pior, isso não é só em Portugal, é o mesmo efeito que rolou no Havaí. Lugar lindo, natureza absurda. Até que a galera começou a chegar, o preço explodiu e o próprio povo havaiano teve que sair da ilha onde nasceu. Sim, o paraíso virou armadilha. E a pergunta começa a martelar: será que Portugal está se vendendo? E se sim, quem está comprando? Salário português, o elefante na sala. Tá bom, os aluguéis estão explodindo. Lisboa está mais cara que bairro nobre de São Paulo. Mas aí você pensa, beleza, se tá caro, deve ser porque o povo ganha bem, né? Aí é que tá. O salário mínimo em Portugal é de menos de 900 euros. Menos de 1.000 euros para viver num dos lugares mais caros da Europa Ocidental. Quer um choque? Na Espanha, ali do lado, o salário mínimo já passa dos 1.000. Na França, então, ultrapassa os 1.700. E olha que não estamos falando de comparação com Suíça ou Alemanha, hein? É com os vizinhos diretos. Agora segura essa. Um engenheiro recém-formado começa ganhando cerca de 1,3 euros por mês. Um gerente de loja muitas vezes não passa de 900 euros. E isso quando consegue emprego, viu? Porque tem muito português com diploma, trabalhando de freelancer, com contrato temporário ou até emigrando. Porque não dá, não fecha a conta. Como é que alguém que ganha 900 euros vai pagar 750 só de aluguel num quarto compartilhado em Lisboa? Como é que se vive, come, se locomove, paga a conta, pensa em ter filho, viajar, construir qualquer coisa? É por isso que cada vez mais tem gente voltando a morar com os pais, mesmo depois dos 30. Ou se mudando para o interior e fazendo bate e volta de horas todo dia para conseguir trabalhar nos centros urbanos. E o pior? Nem sempre adianta sair da cidade, porque o custo está subindo no país inteiro. Mesmo nas cidades médias, o valor da comida, do transporte, da energia, tudo disparou. E sabe o que é mais doido? É que, ao mesmo tempo, Portugal virou o queridinho dos aposentados europeus. Eles chegam com aposentadoria de 2 a 3 mil euros e vivem como reis. Enquanto o português que nasceu aqui, estudou aqui, trabalha aqui, mal consegue pagar o combo, aluguel mais supermercado. É como se existissem dois Portugais convivendo no mesmo território. Um de fachada, com vinho, praia e coworking. E outro, real, onde o salário mal cobre o básico e o futuro parece cada vez mais longe. E aí, a pergunta inevitável aparece. Portugal está evoluindo ou só ficando bonito para os outros? O paradoxo das casas abandonadas. Imagina só o seguinte: você está tentando alugar um quarto e o preço está tão alto que parece que você está tentando comprar uma mansão. Aí você anda pelas ruas e vê casas vazias, para todo lado. Janelas fechadas, portas emperradas, muros descascando. E você pensa, ué, como é que tem tanta casa vazia e mesmo assim está todo mundo sem ter onde morar? Pois é, Portugal tem quase 800 mil casas abandonadas. Eu vou repetir, 800 mil, meu chapa. E não são casas em cidade fantasma, não. Tem casa abandonada em Lisboa, no Porto, em cidades médias, pequenas. Casas históricas, lindas, com azulejo azul e vista para o rio, largadas. Enquanto isso, o aluguel de um quarto chega a 600 a 700 euros. É como se o país tivesse um estoque gigante de abrigo e escolhesse deixar trancado. Mas por quê? Porque para muita gente é mais lucrativo manter a casa vazia do que alugar por um preço justo. Ou então, essas casas são de herança, de família, estão em processo judicial ou pior, são compradas só para especulação. E enquanto isso, o povo vai ficando espremido, famílias inteiras vivendo em AP de 2 quartos.
Pessoas idosas sozinhas em prédios sem elevador. Gente jovem dividindo quarto com desconhecido. E olha que ironia. Enquanto os centros históricos viram parques temáticos para turista, as aldeias antigas estão morrendo. Tem vilas no interior de Portugal com menos de 50 moradores. Lugares lindos, com natureza, história, paz, mas completamente esquecidos. Sem escola, sem hospital, sem transporte. Você quer viver lá? Ótimo! Mas tem que ter carro, internet via satélite e disposição para dirigir 1 hora só para comprar pão. Só que nem todas estão mortas. Algumas, como Piódão, conseguiram se salvar pelo turismo. Sim, o mesmo turismo que destruiu Lisboa salvou Piódão. Olha o paradoxo de novo. O país que não consegue habitar os seus habitantes é o mesmo que vende o próprio território como cenário de filme europeu. E aí vem aquela pergunta incômoda. Falta casa em Portugal ou só falta vontade de resolver? E antes de continuar, faz um favor? Manda esse vídeo para aquele teu amigo que vive dizendo: "Ah, tô pensando em ir para Portugal, recomeçar a vida." Então compartilha, manda no grupo da família, dos amigos, do trampo. Porque se a gente não fala a verdade, o cartão postal engana até quem mora dentro dele. A bolha do turismo e a expulsão silenciosa. Lembra quando Portugal era aquele país tranquilo, com café na esquina, vida simples e gente acolhedora? Pois é, ainda tem tudo isso, mas agora é só para quem pode pagar. Lisboa virou uma espécie de Disneylândia europeia para adultos bem pagos. Você anda pelos bairros tradicionais e só escuta inglês, francês, alemão. Os mercadinhos viraram padarias gourmet. Os vizinhos antigos sumiram. E no lugar deles, um turista novo a cada 3 dias. Parece exagero? Então se liga. Hoje tem bairros inteiros onde o aluguel de um quarto, sim, um quarto, é mais caro do que o aluguel de um apartamento inteiro há 5 anos atrás. E não estamos falando de bairro nobre, não. É bairro comum. De gente comum. Ou melhor, de gente que costumava viver lá. Tem português morando a quase 2 horas de Lisboa só para conseguir pagar um aluguel onde caiba uma cama e uma geladeira. E essa é a parte mais cruel de tudo. Ninguém está expulsando os portugueses com força. Não tem sirene, não tem aviso. É uma expulsão silenciosa. Feita por boletos, pelo preço da conta de luz, pela fatura do mercado, pelo recibo do aluguel. Você acorda um dia e percebe: não dá mais. E vai embora. Sai da cidade onde nasceu. Larga o bairro onde cresceu. Se afasta da família, dos amigos e da própria identidade. O país segue bonito nas fotos, mas cada clique de drone esconde uma história de alguém que não aguenta mais. E o mais triste é que essa história não é nova. Aconteceu no Havaí. Aconteceu em Barcelona. Aconteceu em Veneza. E agora está acontecendo em Portugal. O problema não é receber turistas. É quando o país começa a girar só para agradar quem não vai ficar. Quando o povo que sustenta tudo é tratado como figurante dentro da própria casa. E aí, meu amigo, o turismo deixa de ser fonte de renda e vira um furacão que arrasta tudo. A pergunta é: até quando o povo vai ser empurrado para fora de seu próprio país? Imigração, tensão social e o bode expiatório. Sabe quando o problema é tão grande que a gente começa a procurar um culpado mais próximo, só para não enlouquecer? É isso que está acontecendo em Portugal. Com o aluguel explodindo, o salário estagnado e o povo sendo empurrado para fora das cidades, muita gente começou a olhar para o lado e apontar o dedo. Ah, é por causa dos imigrantes. Ah, aqui está cheio de indiano. Ah, é brasileiro que vem morar aqui. É africano. É estrangeiro que chega e já tem subsídio. E aí começa o veneno a escorrer pelas calçadas. Um português revoltado desabafa: "Eu nasci aqui, pago imposto há anos e não consigo alugar uma casa." Aí vem alguém de fora que acabou de chegar e já está cheio de ajuda do governo. E esse discurso ecoa, ganha força, parece lógico. Mas será que é justo? Porque a verdade é mais incômoda. O problema não é quem chega.
O problema é quem já estava no poder e escolheu não cuidar de quem ficou. Essa tensão não é nova. É o mesmo jogo sujo que já rolou em outros países. Cria-se uma crise, joga-se o povo contra o povo, e quem está lá em cima continua com o lucro intacto. Imigrante vira o bode expiatório perfeito. Só que esquecem que muitos desses imigrantes estão fazendo os trabalhos que os próprios portugueses não querem mais. Cuidando de idosos, limpando ruas, construindo prédios, fazendo a economia girar em silêncio. Enquanto isso, tem milhões de portugueses indo embora também. Luxemburgo, França, Alemanha, mais de 2 milhões já saíram em busca de uma vida melhor. Ou seja, Portugal exporta gente e importa revolta. E no meio desse caos, a polarização cresce. Portugueses versus estrangeiros. Brasileiros versus portugueses. Gente de bem discutindo entre si, enquanto os responsáveis de verdade continuam inalcançáveis. E essa é a maior tragédia silenciosa. Porque enquanto o povo se divide, se acusa, se odeia, quem realmente decide o destino do país segue decidindo por cima, bem longe da realidade. E você se pergunta, será que estamos brigando com a pessoa errada? E de quem é a culpa de tudo isso? Me conta aí. Portugal está mesmo crescendo, mas para quem? Você liga a TV e tá lá. Portugal está se transformando numa potência digital. Maior investimento estrangeiro da década. Centro de tecnologia de ponta sendo construído. Parece que o país está virando uma espécie de Vale do Silício à beira-mar, né? E em parte tá mesmo. Só em Sines, uma cidade litorânea, um fundo americano e uma empresa britânica anunciaram um investimento de 4,2 bilhões de dólares em data centers. Sim, 4 bilhões. Meu Deus, é muita grana. Vão gerar mais de 1.000 empregos qualificados, infraestrutura moderna, cabos submarinos conectando Europa e Américas. Portugal está se vendendo como a nova porta digital entre os continentes. Tem investimento, tem tecnologia, tem ambição. Mas aí a gente volta para a pergunta que ninguém gosta de fazer. Crescendo para quem? Porque a maioria da população não está nem perto de trabalhar num data center. Não domina inglês técnico. Não tem formação em TI. Tá ralando na padaria, dirigindo Uber, cuidando de idoso ou tentando sobreviver com 900 euros. Enquanto o governo vende a imagem de um país futurista, o presente segue cheio de fila no hospital público, professor sem aumento há anos, transporte falhando e aluno indo para a escola com fome. A promessa de futuro não paga o aluguel hoje. Não enche o carrinho do mercado. E não segura o jovem que sonha em ir embora. Pior ainda, a digitalização avança, mas a internet 5G ainda engasga, e tem região no interior que nem rede de celular direito tem. Portugal pode até estar virando um hub tecnológico europeu, mas por enquanto é um hub onde muita gente só observa o progresso passar pela janela. E se a modernidade é só para quem já está no topo, que tipo de progresso é esse? Portugal continua lindo. Tá tudo lá, o azulejo azul, o bondinho amarelo, o pôr do sol cinematográfico, mas olha de perto, porque essa beleza toda virou cenário. E o povo? Vai sumindo da imagem igual ao estalo do Thanos. O país virou cartão postal, mas só para quem chega com euro na conta. E o mais triste é que ainda tem gente achando que vai para Portugal para mudar de vida. Então faz assim. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive dizendo isso. O país é lindo, sim, mas a realidade não cabe na foto do Instagram. E agora? Clica no vídeo que está aparecendo na tela, porque nele a gente mostra como outros países seguiram o mesmo caminho e quebraram a cara. Vale a pena ver!